Então, dando início, o que nós temos? Uma introdução breve do avanço das tecnologias, né? Então, a gente sabe muito bem que os programas de humanização que nós temos, tanto aqui na Unimed quanto mundial, né, com as boas práticas e com todos os programas que nós temos de separação zero, de manuseio mínimo, eles ajudam muito no aumento da sobrevivência desse prematuro extremo, né? As prevenções a infecções, então, o CCIH sempre junto, nós como equipe também instruindo todos os outros, os pais ou algum colega que esteja ali sobre algum manuseio, ou se o paciente realmente está em isolamento. O diagnóstico, então, anteriormente, era feito mais com pouca tecnologia, e agora melhorou tanto nos exames de imagem quanto laboratoriais. A monitorização à beira-leito, que a gente tem ao nosso alcance bastante tecnologia, isso também. O tratamento que evoluiu, né, dos prematuros extremos. E aqui um item bem importante que é a equipe multi, né? É uma equipe especializada, mas o que eu digo? Sempre digo nas palestras que eu dou ou para algum colega, que a nossa equipe aqui na Unimed, ela não é uma equipe multidisciplinar, ela é uma equipe inter, né? Por quê? Eu vou dar alguns exemplos do que acontece aqui e que é interessante para que a gente evolua para uma equipe interprofissional. No round, cada um está com a sua pastinha e fala do seu porém com o paciente, né? E não, a gente não quer isso, a gente quer que a gente se relacione, né? Então, o que acontece com o interprofissional? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a fono, ela chega no paciente, faz os testes, libera a VO, e a físio vai lá, vê que aumentou a secreção, aspira, e realmente vê que tem conteúdo de dieta. A gente vai lá e conversa com a fono, conversa com o médico e explica, olha, acho que de repente a gente tem que rever isso, porque eu aspirei conteúdo de dieta ali. A gente está no nosso papel de interprofissional, falando com o profissional de acordo com o que ele está estabelecendo para o paciente, mas que a gente está vendo que talvez não seja o adequado. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma convulsão, né? Chamado médico, chamado fisioterapeuta, e a gente vai até lá e vê. O paciente está convulsionando, o médico vai atrás da medicação, verifica como ele está, e a gente fica ali olhando, e daqui a pouco o paciente hipoventila. A gente precisa falar com o médico e dizer, olha, doutor, acho que de repente uma ventilação não invasiva ou alguma coisa, porque ele está precisando de uma pressão positiva. A gente está vendo que ele está hipoventilando, talvez aquela ventilação só com catéter nasal não seja a ideal. A gente também está sendo interprofissional. Não somos prescritores, mas a gente precisa falar para o médico o que a gente está vendo. E a mesma coisa que acontece, que eu acho incrível e que eu gosto muito disso, são os profissionais, os técnicos de enfermagem. Por quê? Porque nós estamos com 10 pacientes ali. Eles estão com 2. Tudo que tu tiver de dúvida, pede para ele. Porque ele sabe muito. Ele está ali 6 ou 12 horas, né? Então, ele está lá manuseando o paciente. A gente já fez a fisioterapia. E ele manuseando o paciente sentiu que ele está com um pouco de esforço ventilatório que ele não tinha antes. Ele teve aquele gasto energético ali na troca de fraldas ou no manuseio, e a gente não estava ali, então não percebeu, ele nos chama. Olha, eu acho que está precisando de uma fisioterapia aqui, mudou o parâmetro, mudou o padrão ventilatório. Então, isso é relacionar interprofissão. E não só multi. Eu vou cuidar do meu paciente aquelas 6 horas, a fisio vai vir fazer e eu não estou conectada com isso. Aqui na Unimed a gente conversa, a gente tem um round que realmente é necessário para que o paciente fique bem, né? O que nós temos no desenvolvimento desse recém-nascido prematuro? Ele tem uma imaturidade das funções orgânicas e anatômicas, porque ele é prematuro. Esse número de intervenções que a gente tem, o tempo de permanência dele na UTI, esses estímulos externos que ele tem, são muito excessivos e acarreta maior sobrecarga sensorial. Isso dificulta o processamento dele
em níveis do sistema nervoso central, esses estímulos todos, e inviabiliza as respostas sensório-motoras adaptativas efetivas no recém-nascido. O que a gente tem como primeiro desafio que ele enfrenta, né, quando ele nasce? É a necessidade de se adaptar ao extrauterino, né? Ele precisa manter esses sistemas e subsistemas dele adaptados. Mas o que acontece? Nesse último trimestre de gestação, que é o que ele perde intraútero, porque ele nasce antes, é fornecido para ele vários estímulos sensoriais. Eles se desenvolvem ainda na vida intrauterina nesta sequência. Então, o tátil é o que mais se desenvolve. Depois do tátil, o vestibular, o gustativo, em sequência, o olfatório, e em menos tempo, que ele é menos evoluído no útero, o auditivo e o visual. Então, aqui a gente tem um quadro comparativo do desenvolvimento sensorial intraútero até termo e uma exposição sensorial na UTI e NEO quando ele é pré-termo. A gente pode ver ali que desde a concepção até o termo, o estímulo tátil está presente no útero, seguido do vestibular, do olfatório, do gustativo e, em menos tempo, o auditivo e o visual. E o que acontece quando ele vai exposto? Desde a sala de parto, as primeiras duas exposições dele são o quê? Auditivo e visual. Taca uma luz nele, porque a gente tem que ver, né? E a gente está conversando. Então, ele tem esses dois estímulos que não estão ali totalmente integrados ao sensório motor dele. Então, ele tem um estímulo contínuo, auditivo e visual. Isso é complicado para a organização dos sistemas do prematuro, né? Ele tem, então, uma exposição moderada ao tátil, quase mínima ao vestibular, e moderada ao olfatório e gustativo. O prognóstico do desenvolvimento global dele, neuropsicomotor e o crescimento, depende da capacidade dele de processar o neurológico, porque é muito complexo ali. O que acontece? Eu coloquei essa foto porque aqui nós somos muito privilegiados, né? Porque nós temos box fechados. Diferente de outras UTIs que a gente vê que é a maioria, né? Isso quando o sistema de saúde fornece uma UTI, quando não tem que fazer a troca de cidades da gestante, enfim, que isso também piora para ela. A gente vê aqui que o Brasil ele não está totalmente infraestruturado para o nascimento de um prematuro. Por quê? A gente tenta estudar com todas as bases que a gente consegue para dar para eles uma adaptação melhor. Mas o sistema não tem como fazer isso. Então, aqui a gente vê ruídos e barulho de tudo que é tipo de monitor, de gente. Então, às vezes a gente não se policia, né? Tá falando assim, ó, hoje é sexta-feira, vamos falar como é que a gente vai preparar o fim de semana. Ou, hoje é segunda-feira, vou falar tudo do final de semana. Vamos fazer a meia-culpa, né? Que a gente faz isso realmente, não tem quem não faz. E que quando vem a audiometria para ver, a gente fica mais quieto, né? Isso é normal. E a gente está fora do box, e os boxes da gente aqui na Unimed são fechados. Mas imagina só a gente expor o pacientinho a tanto ruído que não é benéfico para ele e tanta luz. A gente põe uma cobertura em cima da incubadora, né? Mas ele não tem o ciclo circadiano ali também. Então, é complicado para esse bebê que recém-nasceu já receber tanto estímulo. E o que acontece? A desorganização dos sistemas. Isso é óbvio. Quanto à movimentação desse recém-nascido prematuro, a mobilidade dele é diminuída, tanto pela gravidade do quadro, quanto a gravidade da doença de base, se existir. Se ele é muito baixo peso, está entubado, geralmente se ele tem algum movimento que precisa ser sedado. E tem hipotonia tanto do sistema nervoso quanto do sistema periférico. Isso diminui a mobilidade desse recém-nascido pré-termo. Nós temos a teoria que desde 1986, proposta por Eidelise, diz que nós temos que ter um desenvolvimento sincronoativo. Ele, então, enfatiza que a gente tenha o acolhimento humanizado desse recém-nascido e tem os caminhos para observar como é que está funcionando o cérebro dele, né? Observando o comportamento, que nada mais é do que os sinais de retração, né, de retraimento do recém-nascido, ou o sinal de acolhimento que venha, que eu estou aqui para poder que tu me mobilize, né? Essa teoria, então, tem o limiar desse recém-nascido em relação ao estresse que ele está passando, né?
é a real disponibilidade dele a utilizar, que a gente vá e faça ou a fisioterapia, ou uma punção, ou alguma coisa assim. Primeira coisa que o paciente, depois da sala de parto, que ele é estabilizado lá, ele vem para a UTI neonatal, ele ganha temperatura na incubadora, mas ele já precisa do primeiro furinho, né? Então, a gente vê que ele já fica desestabilizado ali. E para a gente estabilizar esse paciente, a gente precisa do manuseio mínimo, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, todos os sistemas dele, eles são interligados. Então, desorganizou um, desorganizou todos, né? Porque tu desorganiza um, tu sobrecarrega o outro, que também vai se desorganizar e vai sobrecarregar o demais, né? Então, temos o sistema autônomo, o sistema motor, o sistema de organização dos estados, o sistema de atenção e interação, e tudo isso para a regulação da homeostase do pequeno. Aqui, então, a base da nossa teoria do desenvolvimento sincronoativo. Os sinais de aproximação, e a gente nota que os sinais de aproximação são os sinais que ele tem de flexão, os sinais que ele emite como se ele estivesse protegido no útero, que ele não está mais. E os sinais de retraimento, que são a abdução e extensão dos dedos, as faces de choro, o choro propriamente dito, se ele tiver força de chorar, se não tiver entubado, mas a gente tem a certeza de que o paciente não quer a nossa intervenção. O que acontece geralmente, tanto no adulto, quanto na criança, quanto no recém-nascido? Faz tudo técnica, que depois eu vou lá e faço a físio, né? Não adianta dizer que não, porque a gente faz isso. E por quê? Porque o banho mobiliza a secreção. Então, para nós é melhor, mas para ele não é benéfico. Por quê? Porque ele já gastou tanto ali, já teve tanta energia ali, ele já está tão retraído, ele já sofreu tanto, porque por mais que a gente pense que isso não é agressivo, não é agressivo de tu lá e sentar o pau na criança, mas tu é agressiva porque ele não tem toda essa organização para que tu possa lá furar, virar, girar, né? Ele precisa de trocas de posicionamento, mas ele precisa desse manuseio tranquilo e em poucos horários. Então, esse ambiente, como eu estava falando antes, da UTI para o recém-nascido, tem efeitos deletérios, tanto no cérebro, quanto gerando as alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Por quê? Porque qualquer mudança abrupta do fluxo sanguíneo na matriz germinativa vai causar algum dano, se não causar sangramento. Então, o que acontece? A matriz germinativa é da 8ª até a 28ª semana. Isso compreende a matriz germinativa. O que acontece? A criança nasce com 25, 26 semanas e está ali um poço de coisas para aprender, mas um problema porque a mudança de fluxo sanguíneo é muito rápida, né? Eles não têm a regulação. Então, o que acontece? Para que aconteçam esses efeitos deletérios, precisa muito pouco, né? A impossibilidade de mamar, né? A separação dos pais, principalmente do binômio mãe-bebê, a mudança de posicionamento brusco, né? O choro inconsolável, os períodos prolongados de sono difuso, o circadiano não está funcionando, a criança não sabe quando é dia e quando é noite e não vai aprender tão cedo. O excesso de ruído e luminosidade, tanto que eu falei de antes, as rotinas que a gente faz que são excessivas, agressivas, e os procedimentos invasivos dolorosos, né? Tudo isso causa mudança no fluxo sanguíneo. As recomendações de boas práticas, então, de campanhas que estão tendo, do manuseio mínimo ali, para agrupar os procedimentos da gente, mas a gente tem que cuidar nesse agrupar, de ver quem é que vai começar mexendo, quem é que vai terminar, né? E agora, deste ano, então, a separação zero, porque tem artigos que demonstram que a gente precisa realmente, para um ambiente menos estressante para o bebê e para a família, agrupar. Então, basicamente, foi falado até agora de uma... falamos um pouquinho da introdução e agora da intervenção da fisioterapia. Nós temos alguns métodos, que são 2 e são subdivididos. Nós temos, então, os posicionamentos funcionais e a estimulação sensório-motor. Posicionamento funcional, ele é dividido em supino, lateralização e prona, e a estimulação sensório-motor é dividida em unimodal e multimodal. O que acontece? A importância do posicionamento, para a gente ter uma noção, a gravidade a gente sabe que é 24 horas, né? É ininterrupta. O que acontece? Se essa criança está ali na posição de batráquio, que ela está
esticada e estendida, ela fica numa posição de repouso plana, com as extremidades abduzidas e rotadas externamente. Isso causa uma assimetria nessa criança. A gente talvez não consiga ver antes, por quê? Porque essa criança depois vai desenvolver o reflexo do esgrimista, ela tem o Moro, mas ela vai sentir essa simetria, e a gente vai sentir essa simetria quando começar a ver o desenvolvimento neuropsicomotor. Aí já é um pouquinho tarde. Então, essa simetria, porque geralmente a cabeça do bebê vai cair assimétrica para algum lado, né? Geralmente para a esquerda, então isso causa também um achatamento desigual do crânio. Como eu disse, as deformidades, às vezes, elas são permanentes, e com o tempo as conexões neuronais são reforçadas para apoiar esta postura, que ele adquiriu erroneamente ali, e que a gente não se deu conta ou não denotou para arrumar. E daí aquilo ali para ele vai ser a linha de base, ele vai se posicionar assim, aquela linha vai ser a base dele, né? Então aqui a importância do posicionamento que nunca seja assim, né? Em postura de batraque que a gente chama. Por isso a gente usa os ninhos, a gente usa as redes, a gente favorece a flexão. Aqui temos, então, o pacote de prevenção das hemorragias intraventriculares para bebês abaixo de 32 semanas de idade gestacional, nas primeiras 96 horas de vida. Manter, então, a posição dessa cabeça neutra, com a cabeceira da cama da incubadora a 30 graus. Não pesar em 4 dias e não permitir que seja feito o canguru, né? Mas encorajar os pais a ter o toque humano gentil, que é aquele abraço de mão, e fazer a contenção desse RN prematuro. O posicionamento funcional, então. Tudo é associado aos danos biológicos e ambientais do tempo de internação, né? Influencia o desenvolvimento neuropsicomotor, influencia também como é que esse pai e essa mãe vão chegar com essa criança em casa, porque já tem também o risco de depressão. E, infelizmente, os estímulos inadequados da permanência na mesma posição vai gerar, então, potencializar os fatores de risco para as alterações nesse aspecto. Nós temos, então, mundialmente, esse relógio de troca de decúbito de 2 em 2 horas, e que ele é o precursor do posicionamento. Depois disso, a gente começa a ampliar. Por quê? Porque tem os benefícios que o RN tem com o posicionamento. Facilita a expansão pulmonar, melhora a função, tem uma sequência de mecanismos dos marcos motores que é só durante o reposicionamento do paciente, depois a gente vai ver que a prona também é muito boa para isso, a estimulação do neuropsicomotor e da neurosensorial. Então, nós temos as posturas habituais do corpo que podem influenciar a maneira do que os músculos são recrutados e coordenados durante a estabilidade postural, e o posicionamento adequado é a base para o controle e o desenvolvimento dos movimentos voluntários. Nós, quando vamos para a academia e queremos treinar perna ou glúteo, a gente consegue, a gente vai exatamente nisso. Então, como a gente está aqui com uma equipe multidisciplinar, a gente vai ter que dar razão para o marco do desenvolvimento neuropsicomotor dos nossos pacientes. Ah, mas o paciente fica melhor assim devido à ventilação. Beleza. Precisa mudar um pouquinho de posição para que ele não pense que aquela ali é a linha base dele. Então, podem ser usadas algumas estratégias que incentivem a posição flexora, como os ninhos ou as redes de descanso na incubadora. Sempre pensando na contenção e não na restrição. Por quê? Porque geralmente quando tu tem o conforto de conseguir colocar os teus membros superiores à boca, aquilo é um alto conforto para aquela criança. A gente não quer restringir, mas a gente precisa conter ali para que ele não fique com aqueles hábitos complicados da postura. Então, o posicionamento funcional promove a estabilidade fisiológica e comportamental, garante o conforto daquele recém-nascido, a organização corporal e reduz o nível de estresse e de dor. Então, a gente vê ali que ele não está sentindo dor nenhuma, né? Está até dormindo, ganhando peso, para realmente sair um pouquinho antes, tanto da ventilação quando tiver, quanto da sonda, quanto da UTI. Então, da prona, a gente vai falar do decúbito ventral, que tem os benefícios de facilitar a flexão pela ação da gravidade, então ele já está ali flexionado, e é fundamental para o desenvolvimento neuropsicomotor. Minimiza o risco de aspiração do conteúdo gástrico quando a criança está na assistência ventilatória,
E muito benéfico no desmame ventilatório, tem muitos artigos que comentam isso, é uma base para nós. Associado com um menor número de complicações respiratórias, menor frequência de choro e diminuição do estresse. É óbvio que tem crianças que não toleram, né? Mas isso é fundamental. A gente vê que quando a criança está ali, meio ruinzinha, recebeu a dieta, não dá para mexer um pouquinho ali, mas ela começou a desaturar, a barriguinha ficou ruim, está começando a mexer os braços, tu vai lá, acolhe ela, bota em prona, esqueceu a criança. Então, esses recém-nascidos, eles têm um tônus diminuído quando nascer, né? E todos aqueles desajustes posturais que eu falei, por causa da autorregulação e da alteração ali nos subsistemas. Elas têm um déficit no desenvolvimento do controle postural e um atraso nessas aquisições do controle cervical e neuromotor. Então, quando a gente põe esse paciente em prona, e eu estou falando da prona no hospital, não em casa, porque tem problema da morte súbita, enfim, vou falar depois. Mas se esse paciente está aqui, ele está sendo monitorizado. E ele precisa realmente começar com o ganho motor da cervical. Porque da cervical vai para o tronco, do tronco vai para os membros. Então, de nada adianta tu tentar reforçar a musculatura dos membros se tu não tem controle cervical, a criança não vai fazer nada. Né? A gente sabe que o desenvolvimento é assim, é crânio-caudal. Então, ele já vai conseguir ter um estímulo para ter a extensão da cervical. E quando eles são, então, posicionados por alguns momentos do dia em prona, tem ativação dessa musculatura extensora. E ela promove mais rapidamente o desenvolvimento do controle cervical e do tronco. É óbvio que depois a gente vai ter que colocar a idade gestacional corrigida, quando o paciente vai para TO e para físio no domicílio, mas eles conseguem ganhar muito rápido se a gente tem essa tensão ali dentro, né? E é por isso que a fisioterapia está inserida ali na UTI, né? A gente tem a habilidade de conhecer o marco do desenvolvimento e aplicar. Quando realizada de forma incorreta, então, ou sem supervisão, essa posição tem um risco de morte súbita muito elevado, devido à asfixia durante o sono, devido ao desconforto da postura, porque tem RNs que não se adaptam, e também redução da pressão sistólica e a dificuldade de despertar desse sono, causando também episódios de hipotensão e hipóxia. E quando lateralizada a cabeça, o fluxo sanguíneo da jugular interna e da basilar, ele está prejudicado. Então, tem maior chance desta hipotensão, né? Então, a gente tem que dar uma cuidada. Mas, como eu disse, eu acredito muito no que os técnicos me falam. Então, se eles me chamam, é porque eu realmente preciso estar lá e eles estão com o paciente 6 ou 12 horas diárias. Decúbito lateral, então, os benefícios. Ele tem a propriocepção e a sinestesia melhora, ele tem aquele contato com a mão na boca, tendo autoconforto, ele consegue visualizar as mãos, ele consegue ver, claro que ele não vai conseguir fazer uma simetria ali, a gente sabe que com 3 meses ele começa a fazer a simetria, mas a gente tem que dar ele a chance de olhar e de manusear. Óbvio que não o tubo, né? Mas a gente tem que ter um cuidado. Estimular, então, nesse decúbito lateral, ele estimula a postura flexora e facilita o trabalho da musculatura respiratória intercostal dependente, no lado dependente. Então, a posição supina, ela é a menos favorável para o recém-nascido, porque aumenta a sincronia tóraco-abdominal, favorece a hiperextensão cervical, que é o que a gente não quer, né? Porque está fazendo um desfavor para aquela posição prona que a gente conseguiu, aquela extensão cervical do paciente. E agora ele está fazendo uma hiperextensão, só que com a gravidade a seu desfavor. E dificulta a movimentação ativa da cabeça e dos membros superiores. E qualquer estímulo sensorial é pior e as repercussões são piores na evolução motora. Mas o que acontece? O governo diz que dormir de barriga para cima é mais seguro. Óbvio que é. No manuseio, ali na UTI, nós estamos ali como profissionais atentos. Em casa, talvez não. E se a mãe de um recém-nascido de 28 semanas, a gente chega e diz, mãe, tu pode deixar tranquilo o bebê. A gente, como profissional de saúde, é educador também. Então, a gente não vai dizer para a mãe, deixa ele na prona que ele fica bem quietinho, olha ali na incubadora como ele está quieto e não está aprontando. Né? Não, a gente não tem que falar isso. A gente tem que ser educador em saúde
com as palavras certas. Se tu não sabe, não fala, né? Então, dormir de barriga para cima, cuidar o refluxo, aumentar a cabeceira, isso a gente pode falar. Agora, não diz para a mãe que ela precisa deixar o nenê de barriga para baixo para melhorar a saturação, né? As mudanças de decúbito dos posicionamentos, então, funcional e restritivo. Quando ele é funcional, que é o que a gente diz da contenção e não da restrição, ele vai ter, em alguns momentos, vários lugares de força, de preensão nas articulações e nos músculos e vai influenciar positivamente no desenvolvimento dos mecanorreceptores. Diferente de quando ele é comprimido, a articulação ali fica comprimida e fica com um refinamento mínimo desses próprios mecanorreceptores. E eles, quando estão num posicionamento restritivo, tem toda aquela deformação esquelética, o encurtamento muscular, a mobilidade articular bem reduzida e restritiva, né? Então, isso para depois ele ganhar é mais difícil do que a gente posicionar certo agora, né? Então, essa mudança de decúbito tem os benefícios de melhora da saturação, preservação da integridade cutânea, diminuição da variação da frequência cardíaca em prona, melhora da oxigenação dos tecidos, reduzindo a frequência das apneias também, melhora a sincronia tóraco-abdominal, diminui o trabalho respiratório e aumenta o volume pulmonar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da estimulação sensório-motora, que é a multimodal e a unimodal. Sendo que a unimodal é tátil, auditiva e olfativa, e a multimodal se decompõe em tátil, sinestésica e contato pele a pele. Então, na estimulação modal tátil, ela é aquele toque humano gentil que a gente tem, que reduz o estresse, ele é avaliado por nível de cortisol na urina e é através da intervenção do toque humano gentil. Esse mesmo toque reduz a intensidade da dor, avaliada pela escala de NIPS, e reduz a alteração das frequências cardíaca e respiratória associada aos estímulos dolorosos. Então, é aquela história de que quando a gente faz um procedimento como aspiração, depois a gente dá um carinho, porque os receptores de dor têm umas vias mais lentas do que o receptor de carinho. E a melhora do estado do sono, avaliado pela escala ABSS após o toque humano gentil. Nós temos a estimulação unimodal olfativa, né? Então, é rico o sistema olfativo desse recém-nascido. Ele é consideravelmente maduro, mas ele começa a sentir o odor por volta da 28ª semana, ou seja, se nasceu de 26, não tem, né? No último trimestre, então, a placenta ela é tão permeável que ela permite a entrada das moléculas do exterior no líquido amniótico ali. O feto, então, ele pode sentir praticamente tudo que a mãe inala de cheiro ou come. E esse cheiro do útero do recém-nascido ajuda ele a reconhecer a mãe depois. Então, ele pode reconhecer a mãe dele entre outras mães lactantes. Ele conhece qual é o cheiro da mãe dele, ele consegue distinguir. E temos, então, a estimulação de baunilha para prevenir a apneia por meio da sensação do cheiro da baunilha e para diminuir a dor por meio da estimulação com o odor do leite materno. Eu tenho aqui também, eu não sei por que o slide não foi, da estimulação auditiva. Então, ontem eu estava lendo um artigo também sobre a audição. Tem conexões neurais que são afetadas, né, nesse recém-nascido pré-termo, e que elas são melhor organizadas quando esse paciente, quando esse recém-nascido está ouvindo um som, não é qualquer som, né, não é o som que a gente ouve, mas temos o efeito do Mozart no sono, nós temos o efeito do Brahms na dor, e quando a mãe também canta para o recém-nascido para dor ou para algum procedimento que ele esteja ali gastando bastante energia. Isso acalma, faz com que o paciente tenha mais sucção, tirando ele da sonda mais rápido, tirando o paciente da internação mais rápido. Então, tem vários estudos demonstrando isso. Nós temos, então, também a estimulação multimodal agora, passando da uni para multi, onde a gente tem vários sistemas. O primeiro, então, tátil sinestésica com os benefícios de mineralização óssea aumentada, melhor ganho de peso, redução no tempo de internação, organização dos sistemas, ganho de força muscular,
resposta aos estressores exógenos, desempenho do comportamento motor e melhora do sistema imunológico. Então, a gente está ali, não precisa ter o medo, porque o medo paralisa tanto a gente quanto o recém-nascido, né? Tem o método canguru que fala por si só, com vários e vários estudos dizendo do benefício dele, tanto na internação quanto após, tanto pelo apego, pelo binômio, e tanto pelo apego também com o pai, né? Para a interação na família aqui, para o crescimento desse recém-nascido e para a organização dele. E as mobilizações, que é a nossa cinesioterapia, tem os mesmos ganhos da tátil-sinestese, com alguns a mais. O ganho do tônus muscular, a melhora do estado de alerta, menos apneia, desenvolvimento do comportamento motor no seu ganho, o menor tempo de ventilação mecânica, ventilação não invasiva e O2, também menor tempo de dieta por sonda. Então, essa estimulação motora que a gente faz favorece a descoberta dos possíveis alterações que essa criança pode ter e o aparecimento delas. A gente tentando encaixar a maturação neurológica com a idade adequada, sempre fazendo os estímulos de acordo com a idade gestacional e quanto ao peso dessa criança. A gente não faz nada sozinho, como eu disse, a gente é uma equipe interdisciplinar, nós temos que conversar com todo mundo. Se essa criança está muito estressada, a gente tem que deixar para depois, mas a gente não tem que ter medo. Nesse caso, então, a função motora pode se encontrar ausente, anormal ou ineficaz, ou assimétrica. E a gente tem como avaliar e tratar. Nesse caso, se o recém-nascido se desenvolver assim, ele pode interferir ao longo do tempo dele, né? No controle da cabeça e do tronco. Se tu não tem o controle da cabeça, tu não vai ter mais nada. O alinhamento, a dificuldade do equilíbrio, o atraso na marcha, a imagem corporal dessa criança e a habilidade exploratória. Então, como a gente tem, às vezes, as escalas que a gente vê, que a criança com 8 meses não consegue sentar sozinha sem apoio, ela precisa daquela mão ali, ela não tem o equilíbrio. E talvez esse equilíbrio foi um tanto que a gente deixou de mexer nessa criança quando ela realmente precisava. Nós não podemos ir lá e botar a mãozinha e dizer, tá feito. Essa criança precisa do nosso estímulo, a gente não precisa ter medo. Então, a gente tem vários artigos aqui, estudos bem atualizados, de 2013 a 2018, da fisioterapia precoce ali da Fisioaline, associada à respiratória em pacientes com indicativos de displasia broncopulmonar de uma UTI NEL. Ela melhorou, então, na redução da frequência cardíaca, da frequência respiratória, do desconforto, da dor, aumentou a saturação, manteve a temperatura do recém-nascido, além do menor tempo de ventilação não invasiva, oxigênio e internação. Tem também o estudo da Maria Amaral, que é o efeito do programa de fisioterapia na estabilização do prematuro. Essas mudanças que a gente fez de decúbito diminuíram a frequência cardíaca, aumentaram a saturação e promoveram a estabilização dele, né? Tem alguns outros artigos que não são daqui, da Shaw, que são estudos que exercícios assistidos têm melhora promissora no conteúdo da mineralização óssea, do crescimento esquelético desses prematuros, né? Porque eles podem vir a ter realmente a osteopenia da prematuridade, e a fisioterapia ajuda nisso, nas prevenções e na cinesioterapia. Na prevenção, então, da osteopenia, como eu recém falei, ela é efetiva também para o ganho de peso, aumento da massa muscular e o conteúdo dessa densidade óssea, podendo auxiliar na prevenção e no tratamento da osteopenia. Influência do exercício passivo também na osteopenia, também melhorou, o estudo da Patrícia Duarte de 2017. Os exercícios no prematuro de muito baixo peso também, na força óssea, diminuiu o risco de osteopenia. Então, a gente tem ali, 4 estudos que falam da osteopenia da prematuridade, que é uma coisa muito complicada e que a gente consegue ou tratar ou reverter. A influência da intervenção sensório-motora no sistema respiratório. Então, assim, a gente vai lá, fisioterapia respiratória ou fisioterapia motora. A gente não deveria ter isso, a gente deveria agrupar, porque qualquer movimento que tu faça na criança, tanto de posicionamento, tu já está estabelecendo um sistema motor para acolhimento daqueles sensórios da criança. Validação do protocolo de posicionamento do recém-nascido nas UTIs. Então, ele teve o benefício do desenvolvimento neuromuscular. Então, as referências. E eu vou dizer para vocês que não está longe daqui. Eu até me emociono muito quando eu falo, né? A gente não está longe de ter um prematuro na nossa equipe.
Nós tivemos uma colega, a Valéria, que ela teve um bebê prematuro, e ela passou por tudo isso que eu estou falando. E o que ela disse? O dia mais feliz da minha vida não foi quando o Rafa nasceu, e sim quando eu pude pegá-lo no colo pela primeira vez. Senti aquele calor aconchegante, um amor imensurável. Pensando bem, eu acho que foi ele que me pegou no colo. Então, vamos lá, gente. A gente não tem que ter medo, porque a gente está nessa equipe para somar. A gente não está aqui para receber o nosso salário. A gente está aqui para ajudar tanto esses bebês quanto essas mães. E eu me sinto privilegiada de estar aqui falando com vocês. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Alguém tem um questionamento para fazer para a Aline? Bom, pessoal, agradeço a presença de todos, né? Encerrando o nosso Novembro Roxo, né? Com uma palestra excelente da Aline. Obrigada novamente, né, Aline, por ter contribuído, né, para a nossa semana. Tá? Muito obrigada, pessoal. Um pouquinho ali.